A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, As Mandalas Mágicas, fala-nos de uma situação que envolveu a Patrícia, os seus amigos, a Mimi e a avó Eunice. Vamos ouvir? A Patrícia era uma menina muito doce, inteligente e sensível, que se deixava encantar por tudo o que a rodeava. O seu coração enchia-se de felicidade sempre que acordava e via o sol a brilhar no céu, as nuvens a dançarem e a deslizarem com as suas formas mágicas, o sopro do vento a despentear os seus lindos caracóis cor-de-mel, os malmequeres amarelos a pintarem a relva do quintal, o cheiro maravilhoso das bolachas e do bolo de maçã com canela, as festas do Bob, o seu cachorrinho, que não parava de saltitar sempre que ela chegava à casa, os abraços dos pais, os mimos e as conversas com a avó Eunice, que ela tanto adorava. Gostava de imensas coisas e tinha um jeito natural para muitas delas. Tinha aprendido a cozinhar e adorava aprender novas receitas com os pais ou com a avó, fazendo os seus pratos favoritos, e até diziam que o seu tempero fazia toda a diferença. Como era muito curiosa, quis também saber tricotar e agora fazia lindas camisolas para as bonecas, tendo-se atrevido a começar uma para ela com a ajuda da avó Eunice. Escrevia muito bem, era altamente criativa, pintava maravilhosamente e recentemente tinha descoberto uma nova paixão, os quadros, e começou a fazer quadros lindíssimos com elementos da natureza, folhas, pequenos galhos e pedrinhas que limpava, polia cuidadosamente e depois pintava. Esta minha neta tem umas mãos de fada, dizia a avó Eunice com os olhos brilhantes de felicidade. Vejam só estes quadros que me ofereceu este mês. São lindos, lindos, lindos. E de facto eram maravilhosos e completamente diferentes de todos os que elas tinham visto. Algumas das amigas da avó iam fazendo encomendas para oferecerem a familiares e amigos, e a Patrícia ia guardando esse dinheiro para comprar tinta, pincéis, cola e outros materiais, e também pequenos presentes para as pessoas que amava. E eram muitas, porque o seu coração era gigante, como uma arca mágica onde cabiam muitas pessoas. De entre todos os amigos havia dois especiais, o Raul e a Xana, seus vizinhos e colegas de escola, que eram para ela como irmãos. Era com eles que passava a maior parte do tempo, brincando, conversando e fazendo planos para as suas atividades. O Raul e a Xana eram, tal como ela, meninos sensíveis e amorosos, que olhavam com os olhos da alma para a natureza que os rodeava, para as coisas e para as pessoas, e por isso sabiam sempre quais os vizinhos que estavam doentes, e era normal fazerem desenhos bonitos que depois lhes entregavam para alegrar um pouco os seus dias. Outra coisa que eles percebiam era a quantidade de idosos sozinhos sentados nos bancos do jardim sempre que o sol decidia sorrir, e que nos seus olhos, em vez de se refletir o brilho e a luz, só havia dor da solidão. Alguns dos idosos que os conheciam diziam que eles eram os anjos do jardim, pois costumavam partilhar com eles pequenos doces e oferecer-lhes desenhos com muitas frequências. Os seus pais eram também pessoas muito solidárias que faziam tudo pelo bem-estar da comunidade, e eles tinham crescido nesse ambiente de amor, fraternidade e compaixão. Podemos sempre fazer alguma coisa uns pelos outros, e o que nos parece hoje ser uma pequena coisa pode mesmo mudar o dia de alguém e pintar o seu coração com cores de conforto e alegria, dizia a avó Eunice com a sua imensa sabedoria. Também ela era uma pessoa atenta, cuidadosa e maravilhosa, que dizia sempre que nos devemos cuidar e amar muito, para termos no nosso coração um grande armazém de amor e carinho, sempre de portas abertas, para podermos espalhar pelo mundo à nossa volta. Numa manhã, a caminho da escola, a Xana disse à Patrícia que precisavam conversar com muita urgência.
Mas o que se passa? Perguntou a Patrícia. É por causa da Mimi. Acho que está muito doente e temos que fazer alguma coisa para ela melhorar. A Mimi era uma menina que vivia na última casa do bairro e que só saía para ir à escola. Os seus pais eram pessoas sempre com uma cara aborrecida, que discutiam a mais pequena coisa e com quem ninguém queria falar muito para não arranjar problemas. Ela tinha um ar muito triste e andava de cabeça baixa e olhos no chão, como se tivesse medo de olhar o sol, a copa das árvores do jardim ou os pássaros que dançavam no céu. Quando acabarmos as aulas, vamos esperar pelo Raul e depois falamos os três, disse a Patrícia. Assim fizeram, e quando as aulas acabaram, esperaram pelo Raul, que como sempre foi o último a sair. Oh Raul, despacha-te, temos uma coisa muito importante para falar, disse a Xana. E parece que é urgente, disse a Patrícia. Mas é o quê? Perguntou Raul. Já vais saber, disse a Patrícia. E o que acham de irmos até à casa da avó Eunice para podermos conversar à vontade? Que boa ideia, disseram os amigos. E, sim, Xana, já sei, vou pedir-lhe para fazer o nosso bolo favorito e chocolate quente para o lanche, disse a Patrícia, já a imaginar a delícia do bolo. Isso é maravilhoso, disse o Raul, que quando se tratava do bolo da avó Eunice estava sempre na primeira fila. Quando chegaram, a avó veio abrir a porta com um grande sorriso de felicidade, bailando nos seus lindos olhos verde azeitona, e abriu os braços para abraços quentinhos e apertados como só ela sabia dar. Oh, avó, nós temos que falar de um assunto muito importante e decidi que podíamos ir para cá. Não te importas, pois não? Disse a Patrícia abraçada à avó. Oh, claro que não, meu amor. Eu adoro ter-vos cá. E vou já fazer aquele bolo delicioso de maçã e canela que vocês adoram. Depois, para o lanche, prepare também o chocolate quentinho e falamos todos. Sim, disseram eles em coro. Pronto, agora vão lá para a sala ter a vossa conversa importante, que eu vou para a cozinha ter uma conversa com as minhas maçãs, disse a avó Eunice dando uma grande gargalhada. Os três amigos foram para a sala, um espaço muito harmonioso que cheirava sempre a incenso e cheio de cor e almofadas fofinhas. Cada um escolheu a sua e sentaram-se confortavelmente para conversar. Como eu disse, hoje de manhã, Patrícia, temos que fazer alguma coisa pela Mimi. Mas o que é que se passa com ela? Perguntou a Raul e a Patrícia. Olha, parece que está muito mal, disse a Xana. Eu ontem de manhã ouvi no corredor do ginásio a professora Teresa dizer ao professor João que ela estava muito mal e que era por isso que já não vinha à escola há alguns dias. Mas o que é que ela tem? Perguntou a Patrícia. Não sei bem, mas a professora Teresa parecia bem preocupada. E então, o que é que podemos fazer? Perguntou Raul, já pensando em algumas soluções. Várias coisas, disse a Xana. Eu acho que podemos falar com a professora Teresa para saber mais alguma coisa e depois tentar ir à casa da Mimi para a visitar. Sim, por acaso também estava a pensar nisso, disse o Raul, embora seja muito complicado falar com os pais dela. A tarde passou entre conversas, planos, fatias de bolo de maçã com canela e um delicioso chocolate quentinho que a avó Eunice tinha preparado com muito amor, enquanto ouvia atentamente tudo o que eles lhe contavam sobre a Mimi e ia sentindo mensagens mágicas ditadas pelo seu coração, onde surgiam ideias para ajudar a Mimi. A nossa história continua para a semana. Aí vamos descobrir o que é que a Patrícia, a Xana, o Raul e a avó Eunice planearam para ajudar a Mimi, que estava doente. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.